A origem do sabre de luz verde do Luke sempre foi algo meio misterioso e controverso em Star Wars. A primeira aparição dele foi no Retorno do Jedi, e a sua construção só foi aprofundada na novelização do filme. Que vale ressaltar, essa explicação é Legends, onde basicamente é revelado que o Luke construiu seu sabre em uma caverna em Tatooine, usando instruções específicas encontradas no diário do Obi-Wan. E até que existia uma cena assim na primeira versão do filme, mas ela acabou sendo cortada da versão final. E canonicamente não existia nenhuma explicação definitiva para isso. Pelo menos, não existia até o momento. Recentemente, a Marvel Comics lançou a 35ª edição da série de HQs canônicas de Star Wars de 2020. E essa edição explica justamente como Luke Skywalker conseguiu seu Crystal Kyber verde para o seu sabre de luz. Na HQ, Luke Skywalker vai para o planeta de Christophs em busca de um novo cristal para o seu sabre de luz, que foi danificado em combate por um droide assassino. Ele acaba se encontrando com Greta, uma especialista em cristais Kyber, e Kuata, um antigo cientista da época das Guerras Clônicas e ex-membro do Império Galáctico, que oferece ajuda para resolver o problema do Luke. Ele promete consertar o seu sabre de luz, em troca de um favor. Em seguida, ele estende a mão pedindo para que Luke entregasse o seu sabre. O Luke fica meio receoso em concordar com esses termos, já que o Kuata parece não bater muito bem da cabeça. Ele fica conversando sozinho constantemente e às vezes parece até conversar diretamente com os cristais Kyber em seu pescoço. A Greta, por outro lado, diz que ele é sim uma pessoa confiável e explica que trabalhar próximo aos cristais por uma quantidade exagerada de tempo pode acabar afetando algumas pessoas, assim como Kuata, mas que apesar disso ele não era perigoso. Se vendo meio sem opções, o Luke acaba concordando e entrega o seu sabre de luz para o Kuata em troca de sua ajuda. O grupo vai para uma área de pesquisa, onde o Kuata desmonta completamente o sabre de luz do Luke, enquanto explica para o jovem Jedi que todo sabre tem 5 partes principais: a célula de poder, a carcaça, a lente de foco, o emissor e, é claro, o cristal Kyber, que é a chave principal de um sabre de luz, que concentra não apenas a energia do sabre, mas também a própria força. E se você conseguir uma boa conexão entre o cristal e o usuário, você pode sentir como se o sabre estivesse se movendo sozinho, como se você nem precisasse pensar para efetuar algum tipo de ataque ou coisa assim. E após dar essa aula pro Luke, explicando o básico de como funciona o sabre de luz, e antes de começar a fazer os principais reparos, o Kuata fala sobre aquela condição de ajuda, aquele favor que ele queria, enquanto tira um cristal Kyber vermelho de um de seus bolsos. O cientista explica que, supostamente, existe uma maneira de tirar o lado sombrio dos cristais vermelhos através da força, mas que ele nunca viu alguém fazer isso, e que caso Luke consiga fazer isso, os dados obtidos com essa experiência seriam de grande ajuda para a sua pesquisa. O Luke fica totalmente perdido, sem saber por onde começar, já que essa era a primeira vez que ele ouvia falar sobre a purificação de cristais. A Greta então acalma o jovem Jedi, dizendo que ela sabe exatamente por onde ele deve começar. Ela conta que seus ancestrais tinham um ritual para limpar a corrupção dos cristais Kyber, e que o processo para fazer isso era de certa forma semelhante ao processo de corrupção. Mas em vez de você concentrar todos os seus sentimentos ruins no cristal, como raiva, medo, dor e ódio, você deve se conectar profundamente com o usuário do lado sombrio, cujo sofrimento criou a corrupção, e usar sentimentos positivos como alegria, serenidade e até mesmo esperança para criar um tipo de ressonância, uma conexão que compense toda a dor criada pelo sangramento, um consolo para toda a dor presente no cristal, como um abraço sincero. Mesmo sem nenhuma experiência, o jovem Luke Skywalker aceita fazer a purificação do cristal. Ele se concentra, começa a meditar, e no momento em que ele se conecta com o cristal, o Luke é levado para um grande salão e cercado por diversos seres mortos que um dia foram pessoas. O jovem Jedi é recebido por uma estranha mulher com as mãos queimadas, que outrora foi a dona desse cristal. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali e como ele havia conseguido entrar em seu salão. O Luke explica que ele estava meditando, tentando curar a escuridão do cristal. E é então que, nesse momento, a mulher misteriosa fica extremamente irritada, dizendo que ela não estava doente para ser curada, que ela não queria ser curada, e que as insinuações do Luke soavam como um ataque. Um tipo de violência. Violência essa que o Luke já havia experimentado. A mulher misteriosa então rapidamente se aproxima do Luke. Ela segura a mão que o Vader arrancou enquanto olha nos olhos do jovem Jedi, dizendo que ambos poderiam usar essa dor juntos. E nesse momento ele é teleportado para um tipo de mundo entre mundos, bem semelhante ao que vimos na HQ do Darth Vader de 2017, onde ele passa por um portal em seu castelo e vai parar nesse mesmo lugar tendo acesso a vários pontos específicos da sua vida.
Coincidentemente, o Darth Vader acaba aparecendo ali. O Luke se assusta e por instinto liga o seu sabre de luz, que emana uma cor vermelha e sombria. E rapidamente ele é consumido por essa mesma luz e é expulso do Cristal Kyber. Voltando para o mundo real, apesar do susto, tudo parece bem normal, e felizmente nenhum dano permanente parece ter sido feito fora do cristal. O cientista se aproxima rapidamente do Luke, perguntando o que aconteceu e o que ele viu dentro do cristal. E o Luke responde que viu seu pai, o que deixa o cientista bastante intrigado, pensando o que um grande Jedi faria dentro de um cristal corrompido. Mas no final das contas ele acaba nem ligando tanto assim para essa informação que o Luke deu, e tirando isso, nenhuma grande informação é compartilhada entre os dois. O Luke nem ao menos chega a mencionar a estranha mulher que viu dentro do cristal. Percebendo que ele havia falhado em purificar o Cristal Kyber, e que o jovem Jedi não tinha conseguido nada de muito significante, o Quata decide partir para uma nova tarefa menos traumática e um pouco mais simples. Ele entrega um cristal totalmente limpo para o Luke, ou vazio, chame como quiser. E em seguida ele pede para que ele medite novamente e se conecte com esse cristal para ver o que acontece. E novamente, sem saber direito o que fazer, o Luke acaba aceitando a nova tarefa do Quata, na esperança de que dessa vez ele não iria falhar. Ele se senta novamente no centro da sala, estende sua mão, se concentrando e se conectando com o cristal. E nesse momento ele é levado para um lugar completamente vazio, que parece existir muito além do tempo, espaço e até mesmo da vida. E é então que nesse momento o Mestre Yoda aparece para o jovem Skywalker. E nós temos uma conversa entre os dois bem parecida com o que vimos em Star Wars Rebels entre o Yoda e o Ezra. O Luke tem um pouco de medo de tudo aquilo se tratar de apenas uma ilusão, mas mesmo assim ele se arrisca em conversar com o Yoda, perguntando onde ele estava durante todo esse tempo, dizendo que várias vezes ele tentou se comunicar com o mestre através da força, mas ele nunca teve uma resposta. Ele nunca respondeu. E por fim, o Luke pergunta por que ele não o ajudou a aprender tudo o que precisava. E o mestre Yoda responde que os Jedi seguem o seu próprio caminho, e que todo Jedi precisa seguir esse caminho. E essa agora é uma grande decisão que está diante do jovem Skywalker, que não tem nada a ver com a força ou se considerar um Jedi, pois até que ele consiga fazer essa decisão, ele não poderá ser um verdadeiro Jedi. Enquanto todo esse diálogo acontece, o Luke permanece em um tipo de estado de hipnose, tão profundo ao ponto do Quata e a Greta não terem certeza se ele está respirando. Voltando para dentro do cristal, o Luke fica um pouco desapontado com as palavras do Yoda, já que, segundo ele, o Yoda havia falado muito, mas ainda assim não havia dito nada, e ele continua dizendo que não tinha tempo suficiente para isso, e que ele iria aprender o que fosse necessário com os antigos e sagrados textos Jedi que ele conseguiu recuperar em uma de suas missões. O Luke se afasta do Yoda, seguindo um longo caminho de pedras. Ele agradece por tudo que o velho mestre lhe ensinou, mas ressalta que se ele conseguiu recuperar os textos sem a ajuda do Yoda, ele também iria conseguir aprender o que precisa sem a ajuda dele. O jovem Skywalker abre os braços, respira fundo se concentrando na força para voltar para o mundo real, para sair daquilo que ele acredita ser uma ilusão. Mas acaba que nada acontece. Ele então fala pro Yoda que tinha alguma coisa errada. Por mais que ele tentasse, parecia que ultimamente a força estava negando ele, se afastando dele sempre que ele tentava uma conexão. Pois é basicamente uma vibe meio Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire. O mestre Yoda estende a sua mão em direção ao jovem Jedi e pergunta para ele se quando é noite, o sol desaparece. E o Luke responde, é claro que não. E o Yoda complementa dizendo que ele estava certo. Obviamente, o sol não desaparece. Por fim, ele se despede do seu aprendiz, enquanto o observa, deixando o cristal. Pouco tempo depois, o fantasma da força do Obi-Wan aparece ao lado do mestre Yoda, dizendo que mesmo após todos esses anos, mesmo depois de tudo que o Luke aprendeu, ele ainda não estava pronto. E o Yoda responde que ainda assim ele havia aprendido muito, e que quando a hora chegasse, ele estaria pronto. E após isso, enfim, o Luke acorda no mundo real. E agora o cristal, que antes era vazio e aparentemente sem energia, estava completamente verde e brilhando intensamente. O Quata entrega o sabre de luz de volta para o Luke, dizendo que ele não estava perfeito, mas que ia dar para o gasto, e que quando ele estivesse pronto, ele deveria trocar o Cristal Kyber. O Luke agradece tanto a ajuda do Quata quanto a ajuda da Greta e tudo que eles fizeram por ele, mas que agora ele precisava ir embora, e que ele iria levar o Cristal Verde com ele, pois um dia ele precisaria construir o seu próprio sabre de luz, e esse cristal seria essencial para isso. Em seguida, ele também pega o cristal corrompido que ele falhou em purificar, dizendo que se esse cristal estava repleto de dor, e se ele pudesse aprender mais com o tempo, talvez ele pudesse curá-lo,
e libertar o resquício de escuridão que havia lá dentro do seu antigo usuário. Ou seja, provavelmente nós veremos mais dessa personagem em edições futuras dessa HQ. A Greta pergunta pro Luke se ele vai voltar para a Aliança Rebelde, e ele responde que sim, em breve ele retornará, pois grandes batalhas estavam por vir, mas que por enquanto, ele precisava fazer algo antes de tudo isso. E esse foi o meu resumo da HQ Uma Escolha que Decidirá o Destino da Galáxia, que colocou um fim no mistério de como Luke conseguiu seu sabre verde. Essa HQ até que faz muito sentido com o próprio canon atual de Star Wars, que é dito e reforçado em vários momentos que os cristais Kyber são praticamente vivos, que não é você que escolhe eles, e sim são eles que te escolhem. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!